Vamos falar da lei da ficha limpa. Pode impedir que algumas pessoas se candidatem para as eleições deste ano. Em regra, os políticos que foram condenados ou que praticaram alguma conduta ilícita não podem ter a candidatura registrada por se tornarem inelegíveis. Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral elaborou um glossário, que é uma lista alfabética com as principais regras que podem ou não ser motivo de impedimento de se candidatar às eleições em 2022. Antônio Carlos Silva tem as informações para você. Vamos ver. A Justiça Eleitoral considera várias leis para autorizar uma pessoa para disputar o voto a um cargo eletivo. Uma delas é a Lei Complementar 135 de 2010, a popular Lei da Ficha Limpa. O cidadão que quiser se candidatar a um cargo público, ele precisa cumprir determinadas condições. A nossa Constituição, ela descreve algumas condições. Dentre elas, ele deve ter maior de 18 anos para concorrer ao cargo de vereador, 21 prefeito ou vice, 30 governador, 35 presidente da República. Ter nacionalidade brasileira, estar filiado a um partido político, ter domicílio eleitoral na circunscrição. Então, existem algumas regras para que ele possa se alistar, para que ele possa se registrar como candidato, para que ele possa ser candidato. Além disso, existem algumas outras imposições que impedem que ele seja candidato. É o que nós conhecemos como Lei da Ficha Limpa. A Constituição também, ela indica que a lei definirá outras condições, além dessas que eu disse, a fim de resguardar a probidade do cargo, a fim de resguardar que apenas cidadãos que tenham efetivamente ficha limpa possam se candidatar. Pessoas condenadas em julgamentos coletivos, como do Tribunal do Júri no Fórum da Comarca, no Tribunal de Justiça e no Tribunal de Contas do Estado, são consideradas ficha suja e se tornam inelegíveis. Alguns crimes que a lei entende que são graves e que o indivíduo não pode, em razão de tê-los cometido, se candidatar, como, por exemplo, integrar a organização criminosa, crime de homicídio, tráfico de drogas, corrupção. Então, existem inúmeros crimes que a lei diz, olha, se o indivíduo for condenado e essa condenação for confirmada em segunda instância, ele já está automaticamente inelegível e não pode ser candidato. A Justiça Eleitoral fica sabendo quem são os políticos ficha suja, porque esses órgãos colegiados compartilham seus bancos de dados. Além disso, políticos adversários e o Ministério Público também pesquisam e denunciam os ficha suja. Além disso, existem outras situações, como, por exemplo, o parlamentar que é cassado porque se entendeu que ele quebrou o decoro parlamentar, seja na Câmara Municipal, na Câmara Federal. Além disso, se o indivíduo for condenado por improbidade administrativa porque ele desviou o recurso público, ele também fica inelegível desde que essa condenação também seja confirmada em segunda instância. A Justiça Eleitoral vai decidir, e se a Justiça Eleitoral decidir que ele está inelegível, os votos que foram dados a esse candidato, eles são declarados nulos. O juiz explica, quem tem a candidatura impugnada por ser ficha suja, pode recorrer da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas se perder o processo em última instância, o partido poderá substituir o candidato, desde que haja prazo legal. Se o Tribunal Superior já decidir que não pode se candidatar, a campanha deve ser paralisada desde então. Mas é importante que se diga que, mesmo que o candidato ele prossiga na sua campanha, ele prossegue por sua conta e risco. Por quê? Porque existe um período limite em que a legislação eleitoral autoriza a substituição do candidato. Então, se porventura o TSE dizer, olha, você está barrado a partir de determinada data, e se a partir desta data o partido não puder substituir, vai haver uma baixa, portanto, naqueles votos que, afinal de contas, o candidato a deputado, por exemplo, que é nessas eleições, o voto dele vai também para a legenda. Então, há prejuízo nessas circunstâncias ao próprio partido.